Seja bem-vinda a esse esquenta das leis biológicas aqui. A gente faz sempre esses esquenta na quinta-feira, para que as pessoas comecem a conhecer um pouquinho mais de cada um dos palestrantes que vai estar dentro do evento. Você que participou do evento de 2017, 2018, em Foz do Iguaçu também, que nos auxiliou tanto com suas palavras e tantas informações que você passou para a gente nos outros anos, e vai estar esse ano novamente falando um pouco mais sobre os teus processos de atendimento e toda a tua evolução durante esses anos de conhecimento. Mas, antes de mais nada, vamos contar para o pessoal quem que é Simone. Tá. Conta aí. Eu sou fisioterapeuta, assim como o Ivan, né, pessoal? Eu trabalho com a microfisioterapia, que foi a primeira técnica integrativa assim, que eu fiz na minha pós-graduação, e através da microfisioterapia, das pessoas que eu conheci no caminho, eu acabei fazendo várias outras formações, né? E hoje já atuo assim de uma forma mais desapegada de técnica. Eu acabei criando a minha maneira de trabalhar. Tenho muito resultado com essa forma, então assim, uma visão bem ampla, integral. A base da minha visão de trabalho ainda se constitui na nova medicina germânica, mas eu acabo associando essa visão da germânica para trabalhar com diversas ferramentas, não apenas a micro, né? Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Perfeito, essa integração que hoje ela não tem como se desfazer, né? Depois que a gente integra, não se desintegra mais, né? Não tem como separar. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, quero fazer um atendimento, vou me tratar com a microfisioterapia. E elas marcam a sessão de microfisioterapia, mas para gente que é terapeuta, né, que sabe várias outras ferramentas, que conhece formas de trabalhar com uma mesma questão por várias vias, às vezes a gente entende que naquele exato momento, talvez a pessoa precise de uma outra abordagem, uma outra pegada, né? E não que não vá ser útil a microfisioterapia, mas às vezes deixar de lado outras coisas a gente pode estar perdendo muito, né? Em tratamento, em evolução, né? Em abordagem. Eu acho que tudo é muito válido. A gente tem que já ir com a cabeça mais aberta, assim. Perfeito. Então, antes da gente prosseguir, eu vou me apresentar também, que deve ter pessoas aí do teu Instagram que estão chegando. Então, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também, e venho já de 13 anos buscando essa informação de integração e busca sempre da origem emocional dos sintomas. Tanto é que comecei a desenvolver o Congresso das Leis Biológicas para essa integração de informações e vendo as leis biológicas como um norte, né? É o GPS que nos leva ao entendimento. Às vezes a gente vai precisar de sei lá, às vezes eu posso ir de avião, às vezes eu posso ir de carro, às vezes eu posso ir de moto. Então a técnica que me leva a chegar lá no resultado pode ser diferente. Mas o GPS, às vezes, é sempre usado ali como as leis biológicas para chegar lá naquela informação. Então a gente integra essas informações e a partir daí comecei com o curso Origens para disponibilizar essas informações e que as pessoas pudessem conhecer mais a fundo sobre isso. E uma coisa interessante, Simone, antes da gente começar, é que no primeiro ano do congresso, eu convidei alguns profissionais para falar um pouco mais sobre essa integração das leis biológicas com outras técnicas. Só que houveram alguns profissionais que não queriam entrar nisso, porque ou você usa só as leis biológicas, ou você usa só outra ferramenta. E eu via isso como não faz sentido, né? A gente pode aprimorar e pode trazer um resultado melhor. E conta um pouco mais para isso. Como que você começou a enxergar esse ponto de integrar e ver, às vezes, cada técnica como importante, às vezes, em um momento específico? Sim. Eu acho que é importante esclarecer para eu dizer como que eu cheguei nesse ponto de integrar tudo, como eu enxergo as leis biológicas. Então, assim, é completamente explicativa, esclarecedora, né? As leis biológicas explicam e nos elucidam as causas dos sintomas, né? As origens as raízes dos nossos sintomas físicos, dos nossos comportamentos. Quando as pessoas vêm por uma questão de depressão, ansiedade, pânico, insônia, uma dor crônica, qualquer que seja o sintoma, nós olhamos através dessa lente, do prisma da nova medicina germânica. Ou seja, ela é esclarecedora. Quando nós falamos de resolução de conflitos, de compreender a causa para a pessoa começar a sair daquele movimento, né, de conflito para ir para um movimento de resolução e começar a melhorar,
o que a gente entende é que muitas vezes a informação só, essa compreensão, ela já é o suficiente. Porém, na prática, a gente sabe, né, no dia a dia, que muitas vezes só isso não vai dar muito certo. Até porque, se a gente seguir só a nova medicina germânica, né, tentando encontrar a origem, buscando através usando da memória da própria pessoa, muitas vezes a gente não consegue chegar no DHS, né, que é a origem lá daquele conflito, impacto inicial, porque a pessoa não tem consciência, às vezes ou é muito precoce, ou foi tão traumático que a pessoa bloqueou aquela informação, ela não consegue acessar aquilo. É uma forma de ainda estar na hipnose do conflito, né? Ela ainda não consegue enxergar que aquilo é um problema. Então, é para assessorar nesse ponto, né? Tanto para encontrar. Acho que deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha, agora voltou. Agora sim, voltou. Tanto para encontrar essa origem, quanto para ajudar a pessoa a identificar isso e de uma forma que permita, né? Porque muitas vezes só identificar não é o suficiente. Eu queria dar um exemplo, se você me... Fique à vontade. Opa! Vamos explicar, né? Que houve a Simone botou fogo no poste ali e daí a luz... Brincadeiras à parte. Houve um probleminha com a luz, né? Aqui deu um problema com a luz agora. Pouco a bateria do meu celular tá... Eu vou tirar. Acho que vai dar até o final da live. Eu queria dar um exemplo sobre um atendimento assim que mostra como que eu faço essa integração e que é muito legal e vocês vão conseguir ter uma ideia da germânica no meio disso tudo. Então, assim, uma das abordagens que eu trabalho é a terapia crânio-sacral, tenho noções de hipnose, trabalho muito bem com isso, aliás, e a gente às vezes percebe que em alguns momentos é interessante a gente lançar mão desses recursos. Então, eu atendi uma paciente, uma mulher que me procurou por uma questão de intestinal. Ela tinha um problema crônico, que na verdade era uma constipação, assim, que se ela não fizesse uso de medicação, ela ficava uns 15 dias sem ir no banheiro. Então, era assim, há 20 anos mais ou menos que ela tinha esse quadro. Procurou vários profissionais, né, de várias áreas, médicos e tudo mais, e nada, nenhum tratamento efetivo para isso. Então, com a minha visão integral, primeira coisa, né, vamos fazer uma reposição dessa flora, vamos olhar para isso, né? Aí vamos para a maca, vamos começar a olhar então as questões emocionais relacionadas ao intestino. Então eu começo a trabalhar com a microfisioterapia e ela muito cética em relação aos tratamentos integrativos, ela verbaliza isso no início da sessão, ela fala, olha, eu vim porque me falaram, já procurei de tudo, mas não acredito muito que isso vai dar certo. Tipo, né, como muitos, né, chegam até mim como última esperança, né? Já é uma beleza o começo da sessão, assim, né? Já com toda a confiança. Eu sou super bem resolvida em relação a isso. Quando o paciente fala isso, eu dou risada e eu falei assim pra ela, porque ela disse, eu li umas coisas aí nos textos, eu acabei não acreditando muito nessa informação. Eu falei pra ela, se eu lesse esses textos, até eu ia desacreditar. Então, tá tudo certo. Fica tranquilo. Eu falei, você sabe como é que é antibiótico? Você toma, você duvida que o antibiótico vai funcionar, o anti-inflamatório, não o antipirético. Você só toma e espera. Então eu falei, não, deita ali e vamos ver o que vai acontecer. Vai ter um estímulo, teu corpo vai responder, assim como quando você toma uma medicação. Então tá tudo certo. Levei ela para a maca. Só que a gente sabe que quando a pessoa está num conflito, ainda vivendo aquela situação, a gente sabe que conflito ativo de intestino, né, gera essa coisinha da constipação. Então imagine a massa desse conflito, né? Uma pessoa que não funciona no intestino 15 dias se deixar. E há 20 anos, então não é pouca coisa, a gente já entende. E ela entrou assim naquela hipnose do conflito, no momento que a gente começa a falar das informações, eu cheguei de cara aos 5 anos de idade, numa informação muito significativa, quando ela teve que se afastar da mãe que estava criando ela até então, que não era mãe biológica, porque a mãe biológica veio buscá-la. Então chegamos nessa informação. Ela lembrava da cena e tudo mais, e eu pedi para ela o que ela sentiu naquele momento. E ela, como uma boa adulta que está num conflito e minimiza tudo que a criança viveu, disse que tava assim, aconteceu, né? Nada demais, imagina. Foi. Besteira.
Não é, né? Não foi bom, mas passou, né? Aquela coisa assim, ai, como que você sentiu? Ah, eu acho que eu chorei, sim, um pouco, né? Nada muito intenso, assim, sei lá, não me lembro, né? Aquela coisa. Ok, passou por essa informação, mais uma informação, novamente, mesmo tipo de reação. Ah, sim, isso aconteceu, né? Mas não foi tudo isso. Na terceira informação, ah, sim, só que, né? Aquela coisa, eu falei, gente, eu já tava assim, num ponto de eu preciso fazer essa mulher se conectar consigo mesma, né? Ela precisa sentir alguma coisa, porque ela não está conseguindo acessar nada. Ela está muito no mental, ela não sentiu. E aquela coisa, a gente tem que, eu tento sempre trazer para os 5 sentidos. A micro, às vezes, ela não ajuda muito nisso, porque se eu trabalho só com a micro, ela é muito verbal, né? É uma informação que chega para o paciente trabalhar muitas vezes no mental, mesmo usando certos comandos que a gente gosta de usar umas palavras mais biológicas. Mesmo assim, às vezes a gente não consegue. Então, eu, na minha intenção, falei, vou fazer um exercício aqui, tirar 5 minutos, 10 minutos no máximo da sessão, e vou fazer aqui um relaxamento, uma hipnose de leve, só para ela meramente acessar, que seja 5, 10% do que aquela criança sentiu. Só que eu não percebi, né, intuitivamente, eu fiz uma técnica de indução rápida da hipnose com ela. Em 5 segundos, essa mulher estava aos 5 anos de idade. E ela não só estava vendo a cena, como ela era a protagonista, novamente, da situação. Não me assusto com isso, não tem problema nenhum. Até porque se não fosse permitido, né, pelo subconsciente dela, ela não iria para aquilo. Então, estava aberta aquela janela, eu fiz uma técnica de relaxamento para ela lembrar desse momento e ela pulou lá dentro. Ok, comecei a trabalhar a partir daí. Essa mulher passou a sessão inteira, eu conversando com ela como uma criança de 5 anos, ressignificando o trauma, entregando para ela aquilo que ela precisava, ela vendo toda a cena novamente, coisas que ela não lembrava que tinham acontecido, que ela não lembrava que tinha sentido, a forma como ela sentiu aquele momento. Chorou, né? Ficou igual um panda. E aí depois, no final da sessão, tive que ajudá-la a voltar, né? Assim, porque ela não queria. Ela estava agarradinha na almofada que era a mãezinha dela. E ela sentindo o cheiro do cabelo, a textura, né? O calor da pele, o vento, o sol na pele dela. Então, tudo isso a gente consegue, né? Quando a pessoa entra nesse nível. E para quem não sabe, não somos nós que hipnotizamos ninguém, é a pessoa que vai, tá, gente? A gente só facilita o processo. E o subconsciente, ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele não vai levar ninguém, assim, né, de gaiato numa situação dessa. Ela foi porque ela precisava e ela estava preparada para aquela informação. Então, a gente trabalha nesse nível e traz a pessoa no final da forma melhor possível, né? Você reescreve aquela cena da forma como seria melhor de ser vivida para aquela criança. O que seria menos doloroso, o que seria mais resolutivo. Porque só acessar também não adianta, né? Então, tem todo um arsenal de ferramentas que a gente usa nesse tipo de situação, trazendo ela novamente, achando assim, né? Quem me conhece sabe, né, Ivan? Às vezes eu sou muito sincera, né? E ela só um pouquinho. Horrores. Ela, naquela fração de segundos, assim, que ela recobrou assim, um pouquinho, né, do momento presente ali, daqui, do agora. Eu falei para ela, já agradeci, falei de pronto, né? Agradeço você por se permitir passar por essa experiência, foi muito emocionante. Eu também chorei, me emocionei junto com ela, né? Eu sou muito sensível, né? Por um lado. Mas quando às vezes eu preciso me posicionar, também me posiciono sem dó, né? E ela falou, não fui eu que me permiti, eu não queria. Você fez alguma coisa comigo. Você que me fez isso. Ela voltou para a negação, né? Foi muito forte a experiência. Ela imaginou que ela ia tratar uma constipação e de repente ela viveu um trauma aos 5 anos de idade, que foi de repente o pior trauma da vida dela. Então eu entendo, tudo bem, né? Mas eu brinquei com ela, ela falou, justo eu, que sempre falei que não seria hipnotizada, que esse negócio de hipnose não existe, né? Não funciona. Então é assim, sabe, que eu acabo associando. Veja, nessa sessão,
eu não planejei fazer isso, mas Sim. aconteceu, né? E eu precisei ficar até o final porque eu não conseguia tirar ela da situação. Ela estava muito ainda pegada àquilo. Então, para conseguir fazer de uma forma meramente acalentadora para ela, né? Eu tive que ter muita paciência. Então, eu falo, não sou eu que escolho as ferramentas, né? É o que o paciente precisa naquele momento e a gente usa da intuição, usa desse jogo de cintura para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Talvez se eu tivesse só falado a nível mental para ela, né, a informação que ela não estava conseguindo acessar, talvez isso não tivesse ajudado ela em nada, né? Acessar, a sair dessa hipnose, né? Perfeito. E uma coisa importante para o pessoal saber também é que você estudou muito para chegar nessa posição, né? De É, conseguir usar da tua intuição. Eu sei que você estudou muito as leis biológicas, eu sei que você estudou muito a micro, eu sei que você estudou muito a crânio-sacral, a hipnose, para que daí você pudesse integrar essas informações. Então a gente não pode achar que eu vi um vídeo e agora eu vou fazer aquilo que o cara não falou no faço vídeo. isso. Eu Olha, vou, gente, é muita responsa fazer isso, tá? Por isso que tem gente que prefere não fazer. E se você não se garante, não faça. Porque você tem que estar pronto para lidar com um trauma de uma pessoa. E a pessoa reviver uma experiência sem você conseguir ajudá-la a passar por aquilo de uma forma melhor é retraumatizar, né? Então a gente precisa entender sobre tudo isso. E aí algumas pessoas falam assim, mas a pessoa lembra, a gente sabe que hipnose não dá para confiar nas memórias, porque não importa o que a pessoa lembra. No final das contas, não importa se aquela memória foi uma memória criada. O que importa é como a pessoa se sente em relação àquele evento. É Uhum. isso que faz com que ela permaneça no conflito, permaneça com o sintoma, não consiga sair dessa resolução. Não interessa se a mãe diz que aquilo não existiu, se o pai falou que isso nunca aconteceu, mas se a criança, né, sentiu isso, se aquela pessoa viveu e sentiu algo, uma experiência como aquela, a gente tem que trabalhar em cima dessa percepção, que é a percepção que gera muitas vezes o conflito. Perfeito. E sempre tomando cuidado para, às vezes, não induzir, né, a uma informação, porque Exato. a gente ouve bastante, e vai ter uma palestra no congresso desse ano também, falando sobre a, a falsa memória. A falsa Uhum. memória que pode ser criada por familiares, pode ser criado pelo terapeuta, pode ser criado. Então, Sim, é criada uma falsa memória que gera um novo DHS, como você falou sim, antes, né? Então, o sim. terapeuta causador de um DHS. Causa. Então, o Uhum. objetivo é acalentar o paciente para que ele possa sair do processo e não gerar um novo problema para aquele paciente. Exatamente. Não importa se aquilo que ele trouxe é real ou não, mas se você vai trabalhar com isso, você tem que trabalhar no sentido de transformar isso em algo positivo e melhor, né? Aceitável, uma experiência que já não impacta tanto a pessoa ou então que realmente resolva, se possível, né? Então, aí já não. Aí, só que você tem que cuidar para não fazer isso, para não gerar novas induções, né? Então, tudo, gente, é tudo técnica. A somato emocional, são módulos da terapia crânio-sacral, nos ensina muito isso, né? A gente trabalha isso como uma forma de diálogo, mas não que a gente induza. A gente questiona muito mais o que você está sentindo, é a primeira vez, de onde isso vem, né? Então, a gente vai ajudando a pessoa a se aperceber daquela situação, até onde ela conseguir chegar. E a gente Uhum. lida com esse nível, não ao contrário, né? Não descrever o cenário e a pessoa ficar no meio daquilo ali, né? Sim. E até onde a pessoa conseguir chegar, como você falou, né? Porque às vezes não vai ser numa primeira sessão que você vai conseguir chegar a fundo ali Lógico, é. naquele Eu, processo. sinceramente, me surpreendi nessa sessão, que é uma sessão muito fora, também não é o normal, aqui, típico. Porque essa paciente chegou nesse nível de negação e ela chegou, né, foi nesse outro extremo. Às vezes acontece. Assim como acontece, de repente, assim, de você, a pessoa chega para fazer uma sessão de microfisioterapia, eu começo a fazer a avaliação da terapia crânio-sacral, a pessoa já entra em somato. Aí Uhum. acontece também. Para quem não Sim. sabe, para quem não sabe, né? A somata emocional, que é esse processo, na verdade, onde existe essa auto-hipnose, a pessoa vai para algum evento, para algum momento, às vezes ela tem a memória, às vezes é só a sensação física, sem a memória,
às vezes é só a emoção e às vezes é tudo junto, né? Então, por exemplo, um acidente de moto. Se a gente começa a trabalhar com esse acidente de moto, com a microfisioterapia, como eu já trabalhei, né, várias vezes, e eu senti que a pessoa precisava fazer algumas outras liberações que tinham a ver com cistos de energia. Então, a gente tem o mental, tem o físico, tem o emocional, tem o energético. Às vezes a gente está trabalhando, né, na microfisioterapia, o físico, a gente usa certas ferramentas para trabalhar com o emocional, algumas para trabalhar com o energético. Então, no momento que eu começo a trabalhar com o energético, a pessoa entra no processo onde ele revive o acidente, então, batendo as pernas, sem esse controle, né, do movimento, isso é involuntário. Então, naquele momento ali, esse tipo de coisa a gente choca quando a gente fala, principalmente quem nunca trabalhou dessa forma. Não é todo mundo que tem condições de fazer isso mesmo, porque tem gente que não lida bem com isso, né? O terapeuta tem que estar muito bem, tranquilo para lidar com esse tipo de coisa, porque você vai estar lidando com a paciente exatamente no momento do choque, no momento do DHS dele. Então, você tem que ser a pessoa que ele não tinha naquela hora, né, para você trabalhar com aquele evento. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente tem que estar muito neutro diante de tudo isso e ajudar a pessoa a usar os próprios recursos que ela tem ou criar novos recursos para lidar com aquela situação, né? De uma forma diferente. Então, a gente não pode se deixar levar pela intensidade como as coisas se apresentam. E eu acho, Ivan, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque até pela minha forma, né? Hoje eu trabalho dessa maneira muito aberta, eu transito entre uma coisa e outra, então trabalho a micro, de repente eu faço uma liberação da crânio, daqui a pouco eu faço uma ressignificação com Psyche, que são métodos, né? São só nomes, né? Mas a gente acaba adaptando e a gente tem a nossa própria forma de trabalhar. E eu só consigo fazer isso, na verdade, porque eu já tenho essa facilidade de fazer, né? Tem pessoas que compartimentalizam mesmo as coisas, as formações, né? Usam aquelas caixinhas. Eu vou abrir a caixinha da micro, aí fecha a caixinha da micro, agora eu vou abrir a caixinha da germânica ou, né, de outras ferramentas. E a pessoa não tem esse olhar. Eu já consigo fazer isso. Os meus pacientes, desde o início, começam já a mostrar essa demanda para mim. Então, acontecer coisa muito doida quando eu comecei a trabalhar com essa somática, com a crânio sacral, desde o meu primeiro módulo da introdução. Meus pacientes já entravam nesses processos muito antes de eu começar a estudar isso. Então, eu não lidava, só deixava rolar ali. Fui orientada, né, pelas professoras a ficar calma, tranquila, não precisava fazer nada, mas aí depois que eu comecei a estudar e me aprofundar, aí fomos para um outro nível, né? Então eu acho que é por aí também, né? Não sou eu que escolhi essas ferramentas, as ferramentas acabam escolhendo também a terapeuta. Perfeito. E eu tenho três coisas que me vieram na cabeça agora, vamos ver se eu lembro das três, né? O contexto tem terapeutas que às vezes na mesa avaliam com as leis biológicas e daí falam uma informação para o paciente. Chega na maca, avalia com outra técnica e dá outra informação totalmente diferente daquela que fala na maca. Daí eu falo que mais bagunça a cabeça do paciente do que organiza, porque daí você está dando informações totalmente distintas, né? E eu acho tão interessante quando eu tenho um paciente que vai na constelação, por exemplo, vai no Reiki, e eles falam a mesma coisa que eu estou falando aqui, né, com o que eu estou fazendo. Porque quer dizer que a gente está alinhado. Então, independente da técnica que se use, o interessante é a gente ter um alinhamento, porque a gente está indo na mesma origem. Se o problema é intestinal, se o paciente fosse na acupuntura, se fosse, sei lá, na constelação, se fosse no Reiki, teria que dar uma mesma vertente para aqueles 5 anos de idade daquela paciente, né, para daí poder transformar aquele sintoma. Isso. Porque senão a gente acaba trabalhando outras coisas e confunde muito para a pessoa, né? A pessoa já chega com essa confusão, porque passa por vários profissionais, muitas vezes da própria medicina, cada um fala uma coisa. Então, vai para as terapias integrativas e também tem a visão da medicina chinesa, tem a visão, mas se você trabalha com uma técnica e você tem como base a nova medicina germânica, seja coerente com essa informação, né? Ao associar outras ferramentas.
Se for necessário, fale menos, né? É isso que eu faço muitas vezes. Então, eu tenho a informação, até sei, mas eu ajudo a pessoa, se ela tem que acessar isso conscientemente, como acontece muitas vezes, né? Eu ajudo ela a perceber como ela viveu aquilo. Então, aí eu vou trazendo essa informação do DHS, mostrando para ela como você se sentiu, né? Ah, eu não queria. O que é esse não querer? Você estava contrariada? Sim, estava contrariada. Eu vivi uma forte contrariedade. Aí eu começo, como é que foi para você assimilar essa informação? Como que foi para você? Você conseguiu eliminar isso? Então, vai trazendo esse diálogo, né? Que é uma coisa que não existe isso em nenhum curso, a gente vai realmente aprendendo, né? Hoje mesmo, eu tive uma paciente que me procurou por um caso de... Ela não tem um diagnóstico clínico fechado médico, mas ela tem uma dor desde o início da pandemia, desde fevereiro, na verdade, um pouco antes, uma dor púbica, não é no pubis, é na região dos grandes lábios vaginais. E ela tem uma dor em queimação. E ela fez de tudo que vocês podem imaginar de exame. Ela fez de tudo. Ela foi inclusive no neuro, o neuro falou para ela que aquilo não existia, que ela tava louca, que nunca ouviu falar daquilo. E aí ela tava assim, indignada, porque assim, ela fez fisioterapia pélvica, não ajudou, ela fez um monte de coisa que o pessoal indicou para ela. Não, então venha, né? Fazer a microfisioterapia, falaram para ela, vai lá, porque é emocional. Já estava em acompanhamento psiquiátrico, em acompanhamento psicológico, não é de hoje. Então, ela apresentou esse sintoma. Quando eu começo a trabalhar com ela, né, eu explico para ela toda a relação nervosa, afinal nós somos fisioterapeutas, tem que mostrar a parte de anatomia, inervação do sistema nervoso. Então, eu já começo a associar. Como assim? Ela tem uma dor pública ali na região vaginal que não tem nada alterado, tá tudo perfeito, íntegro, nos exames não aparece nada, a parte endócrina maravilhosa, tá tudo certo. Falam da questão emocional, mas como que a pessoa não entende como que um emocional pode dar uma dor em queimação, que a pessoa não consegue ficar sentada, deita, incomoda, tem que mudar de posição. Então, como que você vai falar que não tem uma questão, né, que rege tudo isso? Então, automaticamente me veio o raciocínio, que é a única coisa que ninguém fez, até de todas as pessoas que ela procurou, da parte da inervação, né? Toda a parte nervosa, que inerva, parte sensitiva e motora de períneo. Então, eu mostrei para ela e tudo mais. Falei, olha, pode ter algum problema, que pode estar dando uma dor irradiada, né? Uma dor que você percebe à distância, mas a causa talvez seja nervosa e aí não está ali o problema, por isso que você faz exames e você não encontra. Então, eu lancei mão das ferramentas que eu tinha para trabalhar com aquela informação, tá? Então, num primeiro momento, alívio de dor, tá? Eu percebi que a parte emocional dela, naquele momento, ainda não era o momento de começar a trabalhar muita coisa. Ela tá muito, assim, abalada, né? Uma pessoa que tá com dor todos os dias, desde o início do ano. Então, ela tá no desespero. Ela primeiro tem que trabalhar a parte da dor. Então, eu já parti para essa ferramenta, trabalhando modulação do sistema nervoso central, né? Tonificando aí a parte do parasimpático. A gente sabe que essa modulação de dor ela é muito mais simpática do que parasimpática. Então, esses conhecimentos integrativos nos ajudam nesse sentido. Ao final da sessão, essa mulher estava sem dor. Ela saiu do meu consultório sem dor. Pelo primeiro dia desde que começou. E isso foi hoje, olha que coisa maravilhosa. Não é todo dia que a gente tem um caso assim, né? Mas eu fico muito feliz. Se não fosse essa visão integrativa, se eu tivesse na minha caixinha, fechadinha, com uma ou outra visão, eu não conseguiria ter trabalhado dessa forma. Então, assim, entrei de leve nas informações biológicas com ela. Ela vai voltar, eu vou continuar trabalhando essa abordagem, mas aí eu vou começar a associar aí outras coisas para ela começar a acessar essa informação do DHS. Então, essa visão, às vezes a gente tem que ter esse tato também, né, Ivan? Não quer dizer que a pessoa vê que você tem que ir de cara e tem que ajudar a pessoa a resolver, ela tem que sair. Às vezes o alívio da dor, o alívio daquela dor, seja física ou emocional, ela é mais importante no primeiro momento do que você despejar tudo para a pessoa já lidar de cara com aquilo, né? Essa é, pelo menos, a minha visão em alguns casos. Não sei como você trabalha.
Perfeito. Pessoa me perguntou aí antes no chat, se você fala para o paciente depois, que métodos você usou? Ou fala antes, ou fala depois, você acaba orientando ele sobre isso? Sim. Eu sempre peço autorização da pessoa, se eu posso associar outras coisas. Eu falo, né, um pouquinho, assim, da minha experiência e peço se eu posso usar essa ferramenta que a pessoa veio buscando, mas se eu achar necessário usar outras, utilizar outras. Para todos que concordam, eu me sinto à vontade e eu transito entre as ferramentas, né? Às vezes eu falo, olha, isso que eu estou fazendo, a ferramenta é tal, outra tal. Mas como eu gosto de trabalhar muito com o paciente já na primeira sessão, eu trabalho bastante, geralmente eu fico nessa parte da sessão com a pessoa uns 50 minutos, fora a avaliação. Então, eu uso, como uso muita coisa, eu acabo deixando a sessão mais longa. E eu, sinceramente, eu acho que para o paciente não é tão importante. Se ele já me permitiu usar outras coisas, eu ficar falando o que eu estou usando, entendeu? Quando eu vou fazer a micro, eu falo, ó, tô fazendo a micro, né? Ou essa informação é a informação da germânica, por isso que eu tô te explicando dessa forma, né? Mas normalmente eu transito de uma forma fluida, assim, né? A pessoa não percebe quando eu transito de uma coisa para outra, porque eu já, às vezes até uso as duas ao mesmo tempo. Até porque muitas vezes o paciente vai buscar a profissional, né? A profissional, vou buscar a Simone, vou buscar o Ivan, vou buscar essa ou aquela pessoa, né? E essa ou aquela pessoa, ela tem informações dentro da cabeça dela de uma conjunção de processos, né? De cada curso. O que você fez foi diferente do que eu fiz, é diferente de outra pessoa que fez, né, outros cursos. Então, cada um tem o seu arsenal ali de informações que pode utilizar, né, de uma maneira diferente. E uma coisa que eu ia comentar antes da crânio-sacral ali, desse somato emocional, é que o posicionamento, como você falou, né, o posicionamento do acidente, por exemplo, no curso na parte de somato emocional, eu entrei numa posição que remeteu a um acidente que eu tive uma queda, né, e bati a cabeça. Então, aquela volta à posição faz também reviver a lembrança do que aconteceu, mas também libera, como você falou, o cisto energético, né? Porque o cisto energético é onde acumulou energia devido ao choque. Isso. Né? Então, eu bati a cabeça, teve um contato que gerou energeticamente uma energia interna também, que acumulou um cisto energético, que é chamado dentro da crânio-sacral, e precisa ser liberado. E às vezes o paciente ele vai voltar para uma posição onde é que houve o choque, né? Então, ou do acidente de carro, ou de N situações que ele possa ter vivido, né? Que às vezes a posição do rosto, a posição do braço, quando estava naquele momento, ele faz com que gere esse liberar, né? Daquela energia que estava presa ali no paciente. E o lindo é que isso tudo é coerente com as leis biológicas, porque a gente sabe que dependendo da posição, a gente tem um sintoma, e aí você vai investigar aquilo conscientemente. Quem vai dizer que a pessoa vai lembrar por que meu pescoço dói só quando eu viro para esse lado, né? Ou quando eu faço tal movimento preciso, eu sinto essa dor, mas eu faço exames e não tem nada. Então, é tudo muito coerente, né? E você chega no cerne da informação. Às vezes a pessoa tem que ser uma coisa vivencial. E para mim é isso. Hoje é isso. Eu já passei por uma fase em que eu achava que trabalhar no nível informacional era o suficiente. Para mim, hoje, para muitos pacientes que eu atendo, eu percebo que o vivencial é muito importante. Então, às vezes eu nem falo. A pessoa vai passar, eu vou ajudá-la a perceber. Depois eu explico. Porque a explicação... muitas vezes perto da vivência não é nada. Então, né, comparando essa paciente que estava nessa negação, se eu tivesse feito uma sessão só falando com ela, ela ia falar não a sessão inteira. No final ela ia falar que é uma viagem, né, da maionese. Tu deve ter falado assim, médico interno, dá uma boa de uma trabalhada aí que eu preciso de ajuda. Eu falei, pelo amor de Deus, eu criei no desespero, porque eu achei assim, às vezes a gente fica se cobrando, né, para ajuda, se você quer fazer algo pela pessoa. A pessoa tá numa negação, mas a pessoa já chegou ali, tem alguma coisa que você pode fazer, né? Então, quando você vê que tá muito grave, né, assim, a negação, tá muito difícil de chegar, bate aquela coisa assim, eu preciso fazer alguma coisa para essa pessoa, né? Tentar, de alguma forma, ajudar.
E aí me deu aquela... E geralmente quando vem essa intuição e eu faço, é o que funciona. Muitas vezes quando me vem isso, eu já nem preciso fazer nada, já começa algum processo rolar e aí eu já percebo para a direção que eu tenho que seguir. Eu acho que a Uhum. experiência que a gente tem na clínica tem muito disso também, porque tem esse lado todo racional aí, que a gente aprende enquanto fisioterapeuta, tem a parte de fisiologia, tarará, tarará. Tem outras coisas também que a gente não entende muito bem, dessa comunicação não verbal entre terapeuta e paciente. Eu tenho para mim que o teu paciente sabe tudo sobre você antes de você abrir a boca. A gente fala, Uhum. né? É muito importante a gente saber se posicionar, a postura, se comunicar, como a gente fala, como a gente... Tudo mais. Tudo isso é importante. Mas a comunicação não verbal, ela é muito mais de 90%. Então, essa Uhum. leitura de tudo que você tem de informação, tudo que você tem no teu arsenal, tudo que você pode ajudar a pessoa já faz isso no teu campo inconsciente. Existe essa interação inconsciente entre paciente e terapeuta. Né? Tanto que Perfeito. trabalhar algumas coisas com um terapeuta pode fluir muito bem, de repente você vai num outro terapeuta, vai surgir outras questões, porque talvez a pessoa tenha ferramentas melhores para lidar com aquilo, Uhum. especificamente. Então, uma pessoa só, às vezes, não é capaz de lidar com tudo, mas onde ela for capaz de lidar é aquilo que vai ebulir. Provavelmente é o que já te fez ir naquela pessoa, né? Sim, com certeza. E é uma comunicação antes da terapia, antes de chegar lá, né? E uma coisa interessante que eu vejo assim é que o terapeuta também ele tem que se permitir sentir, né? Antes se trabalhar em si para que ele não seja rígido mesmo, que ele não seja rígido na vida, rígido na terapia, que a partir do momento que ele se permite sentir ele mesmo, da onde veio os seus conflitos, da onde veio os seus incômodos, as suas necessidades internas, ele se permite sentir na terapia as intuições. Né? Porque se eu não estou aberto a sentir, como é que eu vou sentir se eu tenho que fazer a crânio, se eu tenho que fazer a micro, se eu tenho que fazer o psyche, se eu tenho que fazer o teta healing, seja a técnica que seja, né, naquele momento. Mas quando eu não estou integrado nessa informação, né, eu não me permito sentir, eu não consigo chegar lá. E aí entra um outro detalhe, né, que nós estávamos falando antes, que é se eu conheço a técnica, eu sei para o que ela funciona, para que ela serve. E quando Isso. eu sei para que ela serve, quando eu vejo o paciente travado numa crença, ou numa percepção corporal, ou num trauma, aí eu sei qual que é a técnica que serve para Para aquele aquela momento. necessidade. Exatamente. É assim que você usa para entender qual é a Às técnica, além do vezes, sentir, né? assim, olha, acho que se eu fosse colocar em percentual, Ivan, por incrível que pareça, no início eu tentava, eu tinha dificuldade de fazer essa integração porque eu achava que eu tinha que fazer esse raciocínio, que eu tinha que Uhum. ficar fazendo essa análise. A pessoa está falando, nossa, mas aqui, daí eu começo a trabalhar e eu vejo onde está, não, mas aqui onde vai e tal, o quê? Hoje eu já nem sei mais dizer porque ficou uma coisa muito intuitiva, muito mais. Eu acho que talvez até beirando 100%. São poucos os momentos que eu tenho que fazer esse raciocínio, porque ficou uma coisa muito Uhum. automática para mim. Então, eu Sim. tenho muita facilidade de fazer esse movimento. Mas no início, esse tipo de raciocínio é o que faz a gente começar a construir essa forma de trabalho. Eu acho que é importante. Você tem que saber a fundo, você tem que dominar. Não vai se meter a besta a fazer uma coisa que você não consegue ainda lidar muito bem. Né? Se você não consegue lidar com o paciente chorando, tem que falar com o paciente igual criança, né? Não vá para essa parte, né? Porque senão você vai se chocar. Não, para mim o paciente tem que estar ali, tem que estar bem, tem que estar com compostura, no máximo um chorinho ali com um lencinho. Então fica só na micro mesmo. Fica numa coisa assim que não vai fazer a pessoa se aprofundar, né, dentro dela mesma, porque senão você não vai conseguir lidar e de repente não vai conseguir ajudar também, né, naquilo que a pessoa precisa. Perfeito. E é uma coisa interessante que você falou, porque tem pessoas que querem estar prontas antes de começar. Eu tive uma pessoa que me mandou mensagem assim, porque eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo colocar em prática, eu não sei, eu não consigo. Tu tá atendendo? Não. Tá, mas como é que tu vai conseguir colocar em prática se você não está nem tentando, né? Não tem Uhum. como tu tá pronta sem você começar a tentar colocar em prática, né, a informação. Exato. Então, não dá. Né? Então é preciso, às vezes, colocar ali, treinar, observar, fazer,
ganhar uma expertise naquele processo para depois você daí começar a integrar. Porque integrar sem ter expertise naquela informação, sem você entender daquela informação, não tem como integrar. Você vai fazer uma salada de frutas que tem... Eu vejo algumas pessoas entrando assim, começaram a fazer um curso e daí já querem integrar com a técnica que elas já fazem, só que elas nem entenderam ainda como é que é o curso, né? Os professores estrangeiros falam bastante nisso, né? Que o brasileiro é muito criativo, só que ele nem aprendeu ainda para conseguir integrar, né? Ele quer fazer uma salada de fruta e cria uma informação errônea do processo. Porque não é isso. Distorce os dois lados. Às vezes tem que estar usando duas técnicas que é integrar, não usa nenhuma nem outra, né? Coerentemente. Sim. Então, a gente... isso aí, para não cometer esse erro no início, eu acho que é normal, você compartimentaliza. Então, eu tinha as caixinhas no início. E eu tava bem com as caixinhas, não tem problema nenhum você usar a caixinha, né? Só que se você quer ir para um outro nível de compreensão e de visão do paciente, que para mim era uma coisa que eu precisava, talvez vocês não precisem, talvez tenha pessoas que não gostam de trabalhar dessa forma, né? Vendem uma técnica e querem aplicar só aquela técnica, tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum. Só que eu percebi que mudou o perfil dos meus pacientes, mudou o tamanho do BO que eles trazem pra gente trabalhar, mudou tudo a partir do momento que eu comecei a integrar e que eu comecei a permitir esses processos acontecerem, né, usar mais intuição e me permitir trabalhar de uma forma menos engessada, menos roteirizada. Então, eu falo, meu atendimento é totalmente individualizado hoje. Sim. Não existe um atendimento igual ao outro, né? Eu tenho dentro do meu trabalho, da minha metodologia, eu sei o que eu preciso fazer. Mas dentro desse preciso fazer, eu tenho uma flexibilidade de como eu vou trabalhar com aquilo. Então, mas isso aí é só o tempo mesmo. Eu até acho que fiquei com essa facilidade muito rápido. Comparando ao nível de dificuldade que eu tinha há pouco tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, eu achava que isso ia ser uma coisa muito demorada. Então, assim, eu tinha o dia que eu atendia só crânio, por exemplo, que eu achava que tinha todo mundo entrar em somato emocional. Aí, às vezes, me frustrava. Porque, assim, é uma coisa que eu adoro, né? Trabalhar com essa parte da somato emocional. Então, eu achava que, bom, tô atendendo crânio, tem muita gente que entra, então, quando entro nesse processo, então, quando os pacientes vêm para crânio, eu já estava preparada para aquilo. Só que muitas vezes não acontece, não rola. De repente, aquele paciente não era para crânio. Só que ele veio porque ele fez a leitura de tudo que eu tenho. Ele leu que eu tenho a crânio, mas ele leu que eu tenho um monte de outras coisas a oferecer também. Né? Essa leitura inconsciente que a gente estava falando, não no currículo, né? Ele captou essa informação que eu tenho. Algum recurso que ele precisa. De repente, naquele momento, eu estava tão focada só em uma coisa que eu não via a possibilidade do lado, né, de ajudar. E então foi dessa forma que eu comecei a integrar. Até porque no início é tudo muito... eu acho que não é muito racional, não. Foi o que eu te falei, eu estava já nos avançados acho que no primeiro somato da crânio, e a paciente veio para micro. Eu juro por Deus que eu queria fazer micro nela. Eu fui conscientemente. Só que a coisa acontece e não vai para esse lado, né? Eu gosto de fazer a avaliação da crânio sacral no início da sessão, então eu fui para os pés. E você sabe disso, a gente põe a mão... Gente, a primeira coisa que a gente faz, a gente põe a mão no pé da pessoa e começa a fazer a mensuração do ritmo crânio sacral no pé. A pessoa entrou na somato emocional na hora. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer micro, eu quero fazer micro. Para, deixa eu voltar aí. Para, não quero fazer isso. Me deixou. Se não tá bem, tá tudo certo, né? Então a gente acolhe, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de ter esse... E a pessoa às vezes fica... Você tá trabalhando no evento da micro. Quantas pessoas já passaram por isso, né? E o paciente está falando, você nem falou para ele. Ele já começa a falar, eu me lembrei de tal coisa que aconteceu. E você sabe. E aí a pessoa começa a falar, por que eu não consegui? Até hoje eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu não consigo superar, tal. Bom, se eu tenho uma ferramenta que vai ajudar a pessoa, no mínimo, a diminuir essa massa de conflito, por que não? Já paro tudo ali e já faço uma aplicação de uma técnica nesse sentido. Né? Então,
falando assim, parece complexo, mas na prática é fluido, né? Não tem que pensar muito, não tem que categorizar tudo, não, é prático mesmo o negócio. Então começa aos poucos. Acho que a base é germânica. Então, se você conseguir partir da base da germânica e buscar essa coerência dentro da micro, você já vai estar fazendo muita coisa. Se você tem outras ferramentas e você for associando aos poucos, né? Então, a crânio sacral vai lá no DHS. Então, como é que eu vou interpretar esse DHS com base no sintoma que a pessoa traz, que seja coerente com a informação da germânica? É isso que a gente tem que fazer. Só que para isso você tem que entender, né? De várias coisas ao mesmo tempo, né? E ficar à vontade, claro, com essas ferramentas. Perfeito. E essa integração ali, às vezes, não é de um dia para a noite, né? A gente vai integrando com o conhecimento, buscando essas informações, né? Para daí conseguir fazer com que as coisas andem, né? Desandem. Faz sentido aí para vocês que estão ouvindo aí, vai colocando um ok aí, estão muito quietinhos aí. Fala quem já passou aí por essa sensação de que começou a integrar algumas informações, começou a vir paciente mais difícil. Então, conta aí pra gente se teve essa fase. E uma coisa que eu ia falar também é a situação de que quando a gente faz um curso novo, a gente quer aplicar, né? Então, como você falou, eu fiz essa somata emocional, eu vou agora eu quero usar aquilo, eu quero testar, eu quero ver como é que funciona. E aí a gente fica ali integrado naquela informação, porque aquele quer testar isso é bom, porque daí a gente aprende testando, né? Exato. Às vezes não aprende que não era essa técnica, mas se aprendeu, né? E o aprender é tudo um aprendizado, né, Ivan? E eu acho que a gente precisa desse tempo também. Quando a gente... leva-se um tempo para a gente conseguir. A gente volta de um curso muito empolgado, às vezes você quer usar só aquilo. Aí você percebe, nossa, eu me afastei demais, né, de quem eu sou, né? Enquanto terapeuta, enquanto profissional, eu preciso ir voltando aos poucos. Então, primeiro você vai para um extremo, você experiencia, você tira o extrato daquilo, a essência daquela ferramenta, e aos poucos você vai retornando, né, com algo a mais, né, para fazer parte daquela tua nova, porque a tua abordagem antiga já não existe mais da forma como ela era, né? A partir do momento que você expande essa percepção, essa consciência para outras ferramentas, outras formas de olhar, você já traz aquilo automaticamente. Só que para fazer isso, muitas vezes você precisa vivenciar aquilo, né? E por isso que eu acho que quem está no começo tem muita dificuldade de fazer isso. Porque quer antecipar essa fase, né? Onde você realmente tem que vivenciar aquilo. Então, eu acho que é isso, é se permitir, quando você está começando, né, a estudar algo novo, se permita vivenciar aquilo como se não existisse outra coisa, se você precisa de fazer isso, né? Até porque você tem que se aprofundar mesmo, para depois essas coisas se tornarem fáceis, essas ferramentas para você lidar, senão fica tudo muito complicado e você não aprofunda em nada no final das contas, né? Eu acho que essa dificuldade também em integrar as informações, ela vem muito da forma de ensino que a gente tem desde criança, né? A gente é ensinado que tem que ser assim, e se você sai daquela linha, você tira zero. Então você tem que seguir esse passo a passo, você tem que seguir as setas, você tem que seguir o caminho, porque senão não vai dar certo. E aí, quando a gente... Não que a gente não tem que fazer isso de início, como você falou, né? Às vezes a gente tem que buscar, mas o processo de aprendizagem para nós foi muito vinculado a que você está errado, você não pode errar, que você não pode sair fora dali. Então, se a gente não seguir o que é falado, a gente está errando. E errar é errado e não deve ser feito e vai ser punido se eu errar. Então, a gente tem muitos medos, às vezes até não integrar as informações por esse medo de errar, o medo de sair fora da linha, o medo até daqui as pessoas passam para nós do que pode acontecer se a gente fizer isso. Não sei se faz sentido para vocês que estão assistindo aí. Eu acho assim, Ivan, quem tem essa dificuldade, quem pensa nisso, tem que se trabalhar. Já né? Terapeuta bom, deita na maca. Terapeuta bom é terapeuta que deita na maca. Então, assim, você tá com dificuldade na tua abordagem, você tem que entender de onde vem. Eu estou com medo de ser julgado pelo meu paciente se eu começar a usar outras ferramentas. Bom, mas de onde vem isso? Então, trabalhe em você, né? De onde vem essas inseguranças, de onde você não se permite. Nossa, eu tenho que ficar explicando
tudo que eu faço, porque se eu não ficar explicando, parece que eu estou enganando a pessoa. Parece, nossa, Uhum. mas de onde vem essas crenças, né? A pessoa tá ali, ela não tá ali para saber o teu currículo, para saber a tua metodologia, ela tá ali porque ela tá com a dor e ela quer o alívio da dor. Se você Sim. sabe o teu trabalho, se você sabe que funciona, se você já trabalhou, você aplicou e você já viu o resultado, o que, que importa você ficar explicando e provando a por A mais B que funciona ou não funciona, ou que você está fazendo uma coisa ou outra? Simplesmente trabalhe, né? Faça. E aí, pelos resultados, a pessoa vai ver se funciona ou não. Aí, se ela quiser mais informação, aí você passa um link, passa um texto, né? Essa coisa de autoafirmar o tempo inteiro. Eu tinha um pouco disso no início, e a partir do momento. E aí, o que, que a gente faz, né? Eu falo: se você tá na defensiva, você atrai quem ataca. Uhum. Se você tá com a defensiva, você sempre vai atrair quem ataca. Então, o meu medo era de ser questionado. Quem eu atraía? Pacientes que questionavam. Então, o paciente estava com a dor, ele vinha, mas ao invés de ele falar da dor, ele ficava questionando o método. E eu falei, gente, chega. Eu falei, mas foi 2 pacientes só, tá, gente? Ele chega, acabou. Eu tratei em mim isso. E parou. Aí eu Sumiu. mantive, mas eu falei que venha, então, agora, só para pessoas que estejam prontas para trabalhar o sintoma, a queixa, a dor, e que estejam abertas. Porque se não estiverem, então que nem vem. Então vai para outra pessoa que está nessa outra vibe, entendeu? Porque eu não quero mais isso. E trabalhei em Uhum. mim, né? Essa questão dessas crenças por lá atrás, né? Entender tudo isso. Eu acho que é por aí. Não sei se para vocês fazem sentido. E uma coisa que a crânio sacral trouxe bastante para mim, uma delas é essa questão, onde eu via no final do curso, assim, os professores falando, ó, você não pode fazer o curso, não para mim, né, porque eu não fui expulso aí, mas você não pode fazer o próximo curso sem se tratar 3 vezes, sem ir no somato emocional, sem fazer somato emocional 2 com tal pessoa. Então, senão você não pode voltar na próxima formação. Porque, realmente, você tem que estar bem contigo mesmo para chegar ao ponto de ir fundo no próximo paciente que vem na maca para você. Se você não se trabalhou, e a crânio demanda muito, pede muito isso para que os alunos fazem, né? Que é uma coisa da psicologia. Psicologia, você faz, tem que ir lá, né? Você tem que buscar um terapeuta para fazer a formação em psicologia. Você não vai ser um psicólogo formado fora da casinha. Você tem que trabalhar. E nós, como fisioterapeutas, não temos isso na formação, que a gente tem que trabalhar o emocional, porque eles sabiam que a gente ia trabalhar só o estique e puxa lá, e daí não ia precisar estar emocionalmente bem. Mas quando nós viemos para essa olhar integrativa, a gente tem que saber que a gente tem que olhar para nós também de uma Para forma nós também. integrativa. Né? Até porque eu acho que Seja. todo mundo que busca essas formações busca primeiro para já se tratar, né? Se a pessoa vai com outra visão, ela na verdade está se iludindo, né? Porque só se torna terapeuta quem você se torna terapeuta, eu tenho essa visão. É uma frase também que eu discutei num curso lá da Creme. Você se torna terapeuta porque você quer ser a pessoa que você precisou naquele momento que você não teve. Caramba, hein? Que forte. Então, aí faz todo sentido. Aí caiu a ficha, a ficha do tamanho do universo na minha cabeça. Bum, né? É por aí, gente. A gente tem que se olhar também, né? Terapeuta que não se trata. E olha a incoerência. Quantas de nós, às vezes, né? Já percebi isso, alguns colegas fazem isso. Tratam pacientes todas as semanas. Nunca deitam na maca para trabalhar com as próprias ferramentas que usam. Se sente uma dor, um problema, fala, eu fui fazer acupuntura, eu fui fazer reiki, a pessoa trabalha comigo. Fui fazer acupuntura, fui fazer reiki, fui no horto, tô tomando anti-inflamatório, né? Trabalha com leis biológicas. E não usa quando tá, né? Não aplica em si, isso não é uma coisa vivencial. Eu acho que esse é o ponto-chave. Para você conseguir integrar, se você tem esse objetivo, essas visões, você só vai conseguir fazer isso de fato a partir do momento que você integra na sua vida primeiro. Tem que ser uma coisa vivencial. Se não funciona para você, como você acha que vai funcionar para os outros, né? Então, primeiro Uhum. vivencie isso, integre isso na sua vida, essas visões, passe por esses processos, tá? Porque senão você não vai nem entender o que o teu paciente está sentindo na maca. Como que você vai ajudar uma pessoa se você não passou por aquilo? E isso que nos capacita, né? A gente é capacitado pela experiência, pela vivência. Quanto mais Perfeito. capacitado a gente for, quanto mais vivência e experiência a gente tiver em relação a nós mesmos, mais a gente vai ter para oferecer. Porque você já superou aquilo em você.
E você tem conhecimento de causa que aquilo funciona, porque você melhorou com aquilo, então o teu paciente também vai melhorar. Eu tenho segurança, né? Na hora que eu tô atendendo, eu tenho Você tem segurança. convicção. Já se foi por Uhum. terra as inseguranças, né? Agora, se a pessoa faz uma formação porque acha legal, ou porque acha que dá dinheiro e não tem convicção de que aquilo funciona, é óbvio que não vai para frente, né? Não vive aquilo como uma base, como um paradigma mesmo de vida. Aí você tem que analisar, mas eu não estou conseguindo por quê? Gente, é tanto abraço, né? Que abre. Nossa, mas por que eu não consigo integrar? Por que eu não consigo resultado? Você tem que olhar primeiro para você. Não, será que realmente a técnica, a ferramenta? Eu acho que tudo que ele se propõe, se você trabalha com aquilo de uma forma coerente, né, com aquilo que você sente, com aquilo que você vive, qualquer ferramenta, seja a germânica, seja a micro, seja a crânio, seja a medicina chinesa, se você é coerente, você está alinhado aquilo com o teu sistema de crenças, né? Se você já abarcou aquilo, vai ter resultado, é impossível não ter. É impossível você não conseguir ter sucesso no teu tratamento. Porque existe um caminho para as pessoas conseguirem melhorar. Só que para você chegar ali, existem várias rotas. Quem disse que só tem uma, né? E muitas elas vão confluir se a gente entende que existem leis, ou seja, todas essas rotas, no final das contas, elas chegam naquela visão da germânica. Isso tem que ser uma chave, né? As pessoas, se você não tem essa visão, aí você vai entender que a germânica é um caminho. Na verdade, não é um caminho, é um fim, né? As terapias, elas confluem para essa informação que a germânica nos traz. Essa coerência que a gente tem que buscar, coerência, é essa palavra. Perfeito. Obrigado, Simone, por mais essa live aí. Eu acho que já deu uns 4 anos aí que a gente está nesse mundo aí das mídias sociais aí, divulgando cada vez mais germânica, entre outras técnicas aí que a gente trabalha, né? Obrigado por todas as palavras aí que foram bem interessantes. Provavelmente todo mundo gostou aí, né? Coloca aí o teu feedback e depois, quando eu publicar lá no feed, eu quero ver qual que foi o teu insight da live de hoje, pra gente saber o que te tocou, qual foi o detalhe aí que vai mudar a tua cabeça de terapeuta para fazer com que você tenha resultados cada vez melhores. Simone, onde que o pessoal pode te encontrar e saber um pouquinho mais de você, além de clicar depois aqui, né, no link do Instagram? O pessoal pode anotar aí o meu telefone. Estou atendendo atualmente na cidade de Cascavel e também em Marechal Cândido Rondon, aqui no oeste do estado, do Paraná, né? Tem gente que não é daqui. O meu telefone para contato é o 45 99129 6770, que é o meu WhatsApp. E eu tenho o site também, que é o fisioquantum.com.